Fala galera, continuando o nosso assunto de eletrostática, aqui a parte finalzinha a gente vai ver capacitância. Capacitância na verdade é um assunto que vocês voltarão a estudar em eletrodinâmica, né? Quando estudarem os capacitores elétricos, que é um dispositivo que você utiliza em circuitos, vocês voltam a estudar isso aqui novamente, beleza? Por enquanto a gente vai imaginar um condutor, um simples condutor, uma esfera aqui, por exemplo, metálica, onde a gente vai eletrizar com uma carga Q. Então, quando a gente eletriza um condutor com uma carga Q, ele adquire um potencial que a gente vai chamar de V, certo? Então, eletrizando com a carga Q, ele adquire um potencial V. Se eu dobrar a quantidade de carga, seja adicionando elétrons ou retirando, né, deixando o objeto positivo, dobrando-se a quantidade de carga, dobra-se o potencial elétrico. Então você vai ver uma relação aí direta, você vai ver uma relação entre carga e potencial. Existe uma proporcionalidade aí, ó. Quanto maior for a carga, maior o potencial que o condutor adquire. E para isso a gente vai colocar aqui uma constante, ó. Olha só, a gente tem uma proporcionalidade, para criar uma igualdade a gente coloca uma constante. A quantidade de carga é igual a uma constante multiplicado pelo potencial. Quanto maior o potencial, quanto maior a carga, maior o potencial elétrico. Tranquilo? E a essa constante a gente dá o nome de capacitância, que é exatamente o que a gente está estudando hoje. Capacitância é a razão, galera, entre a carga e o potencial elétrico que esse objeto aí, no caso esse condutor, adquire. Tranquilo? Capacitância eletrostática de um condutor esférico. Em específico, a gente vai estudar aqui um condutor esférico. O que acontece, galera? Se eu tenho um condutor esférico, deixa eu adicionar aqui. Vamos colocar aqui uma... Eu posso pegar essa imagem aqui que eu tinha anteriormente, né, e levar para lá. Vamos lá. Temos aqui um condutor esférico, tá bom? Vocês estão vendo aí esse condutor esférico. E ele tem um raio R. Vamos chamar esse raio aqui desse condutor de R. Todos nós sabemos que o potencial elétrico ele é constante quando esse condutor está carregado, ele tem uma carga, seja positiva ou negativa. O potencial elétrico já vimos em aula anterior, que é dado por K0, que multiplica Q dividido por R, não é isso? O potencial elétrico ele é constante em toda a esfera, seja no centro, seja em qualquer parte interior, até a superfície, o valor do potencial é o mesmo. Ora, o que a gente acabou de definir? Que a capacitância é a quantidade de carga dividido pelo potencial. Portanto, ó, capacitância é a quantidade de carga dividido pelo potencial. Concordam comigo? Mas quem é a quantidade, quem é o potencial que a gente acabou de ver aqui, ó, relembrando. O potencial é dado por K0, que multiplica Q dividido por R, onde R é o raio da esfera, beleza? Cortando esse Q com esse Q aqui, eu vou ficar com a capacitância. Olha só que interessante. Capacitância, galera, vai ser igual a R dividido por K0. Quem é K0? Constante eletrostática. Aqui no caso aí é no vácuo, né? Pode ser no ar ou no vácuo, é onde a maioria das questões são feitas. Então, conclusão que a gente toma. A capacitância eletrostática de um condutor esférico, ela é diretamente proporcional ao seu raio. Beleza? Beleza? Então tá aqui exatamente o que acabamos de falar. Quanto maior for o raio desse condutor esférico, maior será a sua capacitância. Tranquilo? Então tá aqui, a capacitância eletrostática de um condutor esférico é diretamente proporcional ao seu raio. Então, seguindo aqui a sequência, olha, se eu estou dividindo carga por potencial, a unidade de carga no sistema internacional é o Coulomb, não é isso? O Coulomb é a unidade de carga e o Volt é a unidade de potencial elétrico. Quando eu divido Coulomb por Volt, eu encontro o Faraday. Veja só quantas homenagens a cientistas, né? Coulomb é um cientista, né? O Charles Augustin de Coulomb. Volt é o Alessandro Volta. E o Faraday, que é a unidade da capacitância, é em homenagem a
o cientista Michael Faraday. Beleza? Michael Faraday foi um físico e químico inglês, um autodidata. Embora sem educação formal, tornou-se um dos mais brilhantes cientistas do século XIX, destacando-se na física, seus trabalhos e descobertas sobre eletricidade. Beleza? Então, seguindo aí, galera, bora lá. Vamos fazer uma questãozinha aqui bem simples, né? Considerando-se a Terra como um condutor esférico, e que lapa de condutor imerso no vácuo, né? Olha, a Terra está no vácuo. Ninguém sabia disso. Calcule sua capacitância eletrostática admitindo o raio da Terra igual a 6,3 vezes 10 a sexta. Então, ó, como é que a gente vai fazer isso? Você tem que lembrar que a capacitância pode ser dada por Q, né? Isso dividido por V, é dessa maneira que a gente calcula inicialmente, né? Mas a gente também descobriu que a capacitância ela pode ser dada por R dividido por K0, onde K0 é a constante eletrostática. Então, ele quer saber a capacitância da Terra. Então, é muito simples. Tu vai pegar o raio da Terra, 6,3 vezes 10 elevado a sexta metros, dividido por K0, que é quanto? 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado, né? Aqui são as unidades. Então, olha só, capacitância, galera, é simplesmente, no caso de uma esfera condutora, R dividido por K0. Então, quando a gente divide isso aqui, 6,3 dividido por 9, se fosse 63 por 9 daria 7, né? Então, aqui vai dar 0,7. Multiplicado por 10, 9 vai subir negativo, 6 menos 9 vai dar menos 3. Andando a vírgula uma casa para a direita, vou ficar com 7,0, ou 7 mesmo, né? Vezes 10 elevado a menos 4 Faraday, beleza? Ou uma unidade muito usada, um submúltiplo, melhor dizendo, eu vou passar a vírgula mais duas casas e vou ficar com 700 vezes 10 a menos 6 Faraday. Andei duas vírgulas para a direita, subtraio mais duas unidades, e aí eu vou ficar com uma capacitância igual a 700 microfaraday. Beleza? Microfaraday. Então tá aí a capacitância da Terra para vocês. Se ela fosse um condutor, considerando como sendo um condutor. Show de bola? Um condutor isolado no vácuo possui capacitância eletrostática de 10 elevado a menos 7 Faraday. Sabendo que o potencial do condutor é 10 a quarta, determine a carga. Se o condutor for esférico, qual será o valor do seu raio? Então, não tem muito o que fazer, né? Q é igual a C vezes V, quantidade de carga desse condutor é a capacitância dele multiplicado pelo potencial, portanto 10 a menos 7 multiplicado por 10 elevado a quarta, e aí eu vou ficar com uma carga de 10 elevado a menos 3 coulomb. Simples assim, né? Tranquilidade. E aí ele pede logo em seguida, se esse condutor for esférico, qual será o seu raio. Então, ó, se C é igual a R sobre K0, então R vai ser igual a C vezes K0. Ele quer saber o valor do raio. Então é só pegar a capacitância 10 elevado a menos 7 e multiplicar por K0, que é 9 vezes 10 a nona. Tranquilo? K, constante eletrostática no vácuo e no ar. É bem próximo o valor. 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Então aqui eu vou ficar com 9 vezes 10 elevado ao quadrado metros. Isso aí é o valor para o raio, tá bom? Então calculamos o valor do raio. Um raio consideravelmente grande, 900 metros, ó, quase 1 quilômetro de raio, para ter uma capacitância de 10 elevado a menos 7. Beleza? Muito bem. Vamos ver aqui equilíbrio elétrico de condutores. Então vamos lá. A gente vai imaginar aqui 3 condutores. Vamos imaginar aqui, ó, 3 condutores, ó, com cargas Q1, Q2, o 2 nunca fica legal, né? E Q3, ambos obviamente vão adquirir potenciais diferentes e obviamente capacitâncias também diferentes. Beleza? Então, cada um deles vai ter uma carga,
um potencial e uma capacitância por consequência. Lembrando, capacitância, galera, é igual a carga dividido pelo potencial. Só que aí, vê só o que é que eu vou fazer agora. Eu vou pegar e vou ligar esses caras com um fio condutor. Eu vou ligar os 3 condutores com um fio condutor e o que é que vai acontecer? As capacitâncias continuam sendo as mesmas, não é isso? As capacitâncias continuam sendo as mesmas, porque a capacitância vai ser a propriedade, olha só, é a relação entre a quantidade de carga que ele adquire e o potencial. Então é a característica própria de cada um deles, tá bom? Então você vai fazer um experimento lá, você leva para o laboratório, coloca assim uma quantidade de carga, ele adquire um potencial. Dobra-se a quantidade de carga, ele dobra o potencial. Triplica a quantidade de carga, ele triplica o potencial. Então cada um vai ter seu potencial. Porém, como a gente ligou todos esses condutores por um fio condutor, eles vão adquirir o mesmo potencial. Então vejam que eles estavam isolados a uma distância considerável, não vai haver indução mútua aí entre eles. Eles tinham potenciais elétricos diferenciados e quando eu ligo através de um condutor, eles passam a ter o mesmo potencial. Porém, as cargas, ó, o que era Q1 eu vou chamar de Q1', o que era Q2 eu vou chamar de Q2' e o que era Q3 eu vou chamar de Q3'. Tranquilo? Pelo princípio da conservação das cargas, o que é que eu posso dizer para vocês? Olha, que o somatório das cargas antes tem que ser igual ao somatório das cargas depois. Concordam comigo? Antes do procedimento, se o sistema for isolado, ele não trocar carga com ar, né? Não tiver nada que troque, faça troca de carga com eles, a quantidade de cargas antes vai ser igual à quantidade de cargas depois do processo. Tranquilo? Aqui é antes, vou escrever meu nome aqui, ó. Aqui é antes e aqui é depois. Tranquilo? Aí vê só o que é que vai acontecer. Como eu sei que C é igual a Q dividido por V, então a carga é igual a capacitância multiplicada pelo potencial. Então eu posso reescrever esse primeiro membro aqui todinho, ou melhor, deixa eu trazer essa equação para cá. Eu vou manter isso aqui, ó, vou só trocar aqui, tá, galera? Vou pegar esse primeiro membro aqui e colocar do lado esquerdo. Eu vou escrever essas cargas aqui em função da capacitância e do potencial único, né? Que eles passaram a ter depois do processo aí que eu liguei através de um fio. Então, Q1', que não é C vezes V, esse Q1', deixa eu tirar essa seta aqui também para não confundir a cabeça de ninguém. Vamos lá. Q1', vai ficar horrível isso aqui, ó. Vai ser igual a C1 vezes V, Q2' vai ser C2 vezes V e, consequentemente, C3 vezes V. Isso tudo vai ser igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Eu fiz o contrário aqui, tá? Ficou um pouco desarrumado, mas vocês aceitam, né? Se A é igual a B, B é igual a A. Então, olha, isolando aqui V, ó, se eu pegar V, que é o termo incomum, pegando o V, que é o termo comum, a todos os termos do primeiro membro da equação, se eu isolar ele, eu vou ficar com Q1 mais Q2 mais Q3 dividido por, colocando o V em evidência, eu vou ficar com V que multiplica C1 mais C2 mais C3 dentro de parênteses e eu vou passar eles aqui para baixo. C1 mais C2 mais C3. Então, ó, como é que eu faço para calcular, portanto, o potencial elétrico adquirido aí por esse sistema quando eu interligar todos os condutores? Basta pegar o somatório das cargas e dividir pelo somatório das capacitâncias. Tá tranquilo isso aí, galera? Inclusive, com esse cálculo do potencial, eu vou poder saber as novas cargas, né? Para eu calcular as novas cargas, se eu quiser calcular, por exemplo, ó, Q1', basta eu fazer C, que é a capacitância C1, vezes o V, que eu acabei de encontrar aqui, ó. Quem vai ser Q2'?
C2 vezes V. E Q3', C3 vezes V. O potencial agora é o mesmo para todas as esferas. Beleza? Então vamos embora, vamos lá. Dois condutores bem afastados de capacitâncias C1 igual a 0,01 microfarad, C2 0,04 microfarad estão eletrizados com cargas Q1 400 microcoulomb e Q2 600 microcoulomb, respectivamente. Ligando-os por meio de um fio metálico, quais serão as novas cargas e o novo potencial dos condutores? Então vamos lá. Vamos pegar aqui uma esferinha dessa. E suponha que isso seja uma esfera. Beleza? Deixa eu arrumar aqui a conta de novo. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, olha as capacitâncias, não é isso? As capacitâncias aqui, ó, C1 e C2. Eu tenho as cargas também que vão ter aqui 400 microcoulombs e 600 microcoulomb, 400 microcoulomb e 600 microcoulomb. E tudo isso vai ser desorganizado quando eu ligar isso através de um fio. Concordam comigo? Liguei aqui através de um fio, vai haver aqui uma arrumação de cargas. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente viu agora? Para calcular o potencial elétrico, depois de elas entrarem em contato, basta eu pegar o somatório das cargas e dividir pelo somatório das capacitâncias. Então, vamos lá. V, que é o potencial comum agora que elas vão estar. Vamos até apagar isso aqui dentro, né? O potencial agora é o mesmo para elas. É igual ao somatório das cargas Q1 mais Q2 dividido por C1 mais C2. Certo? Quem é Q1, galera? 400 microcoulomb mais 600 microcoulomb dividido pelo somatório 0,01 microfarad mais 0,04 microfarad. Então veja que 0,6 é um termo incomum a todos. Eu posso mandar tudinho aí para o espaço, ó. Colocando aí evidência que esses em cima e esses aqui embaixo vão morrer, vão sumir do mapa. Beleza? Então o potencial vai ser 400 mais 600, que vai dar 1000. Tudo isso dividido por 0,05. Tranquilidade? Então, dividindo isso aqui, galera, você vai ter o quê? 1000. Vamos fazer com potência de 10 para ficar legal. 10 à terceira dividido por 1, 2, 5 vezes 10 a menos 2. Aqui é a mesma coisa de T1. 1 dividido por 5 vai dar 0,2. Esse menos 5 sobe vai positivo, né? Menos 2 vai positivo, vai dar 2 com 3, 5. E aí eu vou ficar com 2 vezes 10, andar vírgula para a direita, subtrai uma unidade. 2 vezes 10 a quarta volts, ou seja, 1, 2, 3, 20 mil volts vai ser o potencial que esses dois condutores vão adquirir após entrarem em contato. Ora, ele pergunta também quais serão as novas cargas, né? Então, ó, a carga Q1', que vai ser a carga aqui, ó, Q1' e Q2'. Q1' vai ser o que? C1, que é a capacitância do primeiro condutor, multiplicado pelo potencial em comum. Então, ó, a capacitância dele 0,01 microfarad, multiplicado pelo potencial 2 vezes 10 à quarta. Tá bom? Então, quando tu fizer essa conta aí, tu vai encontrar um valor equivalente a 200 microcoulomb. 200 vezes 10 a menos 6 coulomb. Certo? E Q2, fazendo C2 vezes V, tu vai encontrar aí 800 microcoulomb. Beleza? Então, olha, condutores, eles estão aí afastados. Vejam que ele coloca aqui bem afastado. Eles não têm nem indução um em relação ao outro, né? Uma distância razoável. E quando você coloca um fio ligando eles, um condutor,
quando eles estão ligados, né, por um fio metálico, olha aí, ó, ligando-os por um meio de um fio metálico, os potenciais se igualam. Beleza? Seguindo. Questão da Mackenzie. Ó. Para praticar seus conhecimentos de eletricidade, Sérgio dispõe de duas esferas metálicas A e B. A esfera B possui volume 8 vezes maior do que a esfera A e ambas estão inicialmente neutras. Então, vamos fazer uma relação. A gente sabe que as equações de capacitância envolvem raio. Então, eu vou fazer essa relação de volume aí. Olha só. V de B, galera, V de B é 8 vezes V de A. Concordam comigo? Então, como é que se calcula o volume de uma esfera? Como é que se calcula o volume de uma esfera? É 4 vezes πr3 dividido por 3. É dessa maneira que você calcula o volume de uma esfera. Então, ó, R de B está aqui, ó, representando o volume, né? 4πrb a terceira dividido por 3. Isso tudo vai ser igual a 8 vezes 4πr de A a terceira dividido por 3. Então, tu só vai eliminar aqui, ó, 4π com 4π, 3 com 3, e aí já dá para ter uma ideia do que vai acontecer. Ó. Eu vou ficar com RB ao cubo igual a 8RA ao cubo. Como é que eu faço para resolver esse problema? Tiro a raiz cúbica dos dois lados. Ó. Tiro a raiz cúbica dos dois lados. Raiz cúbica de RB, a terceira, é o próprio RB. Raiz cúbica de 8 é 2 e raiz cúbica de A, a terceira, é A. Então, eu vou ficar com essa relação aqui. Ó. O raio da esfera B, que é 8 vezes mais volumoso do que a esfera A, é 2 vezes o raio da esfera A. RB igual a 2RA. Beleza? Vamos lá. Quando essas esferas inicialmente são neutras, né? Na primeira etapa eletriza-se a esfera A com a carga de 4 microcoulomb e a esfera B com 5 microcoulomb. Na segunda etapa, as esferas são colocadas em contato e atingem o equilíbrio eletrostático. É aquela história, o potencial vai ser o mesmo. Tá tranquilo? Então, vamos calcular os potenciais após o contato. Potenciais após o contato, V de A' vai ser igual a Q de A' dividido por C. Quem é C, galera? É a capacitância. Tá bom? E V de B', que é o novo potencial, vai ser Q de B' dividido pela capacitância de B. Ora, como esses potenciais são iguais, então, ó, QA' sobre CA é igual a Q de B' sobre CB. Tá todo mundo vendo aí? É tranquilo ou não é? É tranquilo ou não é? Vimos o seguinte, olha, a capacitância, ela é proporcional ao raio. Ó. C não é igual a R dividido por K0? Então, se o raio de B é 2 vezes o raio de A, o que é que a gente vai concluir? Que a capacitância de B é o dobro da capacitância de A. Então, ó, olha só, R QA' dividido por CA é igual a Q de B' dividido por 2 vezes CA. Tá bom? Corta CA com CA. Olha só que interessante. Ó. Q de B' é o dobro de Q de A'. Galera, dava para a gente fazer dessa relação aqui direto? Ainda não, né? Eu não tinha a relação das capacitâncias. Eu tenho aqui a relação dos potenciais. Então, ó, o raio de um é o dobro do outro e a quantidade de carga que um adquire é o dobro da quantidade do outro, submetidos, obviamente, ao mesmo potencial. O potencial da esfera A é V de A e o potencial da esfera B é V de B. Como os dois são iguais, ó, então a gente tira essa relação daí. Lembre-se, quanto maior for o raio, maior vai ser a capacitância. Então, sendo uma o dobro do raio da outra, obviamente terá também o dobro da capacitância. Vamos lá. Pelo princípio da conservação das cargas, galera, eu vou ficar aqui com QA' maior, somado. O somatório das cargas depois é igual ao somatório das cargas antes. Não é assim? E eu sei que Q de A mais Q de B, quanto é que vai dar aí? Ó? 4 microcoulomb mais 5 microcoulomb. 4 mais 5, vou colocar aqui, ó, 4 microcoulomb mais 5 microcoulomb vai dar, ficou horrível isso, né?
9 microcoulombs, ou seja, 9 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Tranquilo? Esse aí é o somatório das cargas, tanto antes como depois do sistema isolado, certo? Então eu sei que QA' mais QB' é igual a 9 microcoulombs. E pela relação que a gente teve dos potenciais elétricos e das capacitâncias, QB' é o dobro de QA'. QB' é o dobro de QA'. Então, vamos resolver esse sistema, né? Vamos trocar aqui de cor e fazer bem calminho, bem tranquilo. Q de A mais Q de B' é igual a 9. Vamos deixar só 9 aqui para operar a conta? Vamos colocar assim, ó, 9 microcoulomb. Sendo Q de B o dobro de Q de A, então eu posso escrever essa equação da seguinte maneira. Ó, QA' mais, quem é QB'? O dobro de QA'. Isso tudo igual a 9 microcoulomb. Eu vou ficar com 3QA' igual a 9 microcoulomb. Horrível isso, né? Então, QA' vai ser igual a 9 dividido por 3. 3 microcoulomb é o valor de QA'. Tranquilo? Como QB' é o dobro de QA', então ó, QB' vai ser o dobro disso, que vai dar 6 microcoulomb. Beleza? Então aí está respondida a questão da Mackenzie, né? Ele quer saber os valores de QA e QB. Após a segunda etapa, as cargas elétricas serão de 3A será 3 e B será 6. Então a resposta é a letra E. Tranquilidade. PUC São Paulo, a saideira para essa aula de hoje. O sistema de condutores da figura consta de duas esferas, R1 igual a A, esse raio aqui vale A minúsculo, e esse raio aqui vale 2A minúsculo, é o dobro, né? Interligando-se por um fio de capacitância nula, é um condutor aí, né? Ele não vai acumular carga. Quando o sistema é eletrizado com carga positiva Qzão, após o equilíbrio eletrostático ser alcançado, o condutor de raio R1 apresenta densidade superficial de σ1 e R2 apresenta densidade superficial de σ2. Ele quer saber quem é σ1 dividido por σ2. Então, olha só, todo o sistema foi eletrizado com uma carga Q maiúsculo. E essa carga foi distribuída para os dois. Obviamente, a distribuição não vai ser igualitária porque os raios não vão ser iguais. Então, a gente vai ter que saber o seguinte, ó, que pelo princípio da conservação das cargas, Q1', que é a carga da primeira esfera, somado com a carga da segunda esfera, vamos chamar de Q1 e Q2, vamos chamar de Q1' e Q2' não. E Q2' não, né? Vamos chamar de Q1 e Q2, que são as cargas adquiridas após a transferência, né? Qzão é a carga total depositada em qualquer uma deles. Quando ligou o fio, cada uma vai ficar com Q1 e Q2. Beleza? Vamos lá. O que é que a gente pode tomar de conclusão aí? A gente deve lembrar simplesmente que os potenciais são iguais, V1 e V2 são iguais, e o potencial é a razão entre o que, galera? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Vamos lembrar lá da fórmula do potencial? K vezes Q1 dividido por R1 é igual a K vezes Q2 dividido por R2. Corta K com K e olha só a relação que eu tenho. Q1 dividido por R1 é igual a Q2 dividido por R2. Tranquilo? Eu vou isolar uma dessas e substituir aqui nessa equação para ver o que é que acontece. Vou isolar o Q2. Ó. Quem é Q2? Q2 vai ser R2, ó, R2 multiplicado por Q1 dividido por R1. Entenderam o que eu fiz? Eu peguei esse cara daqui, ó, R2, Q2 eu quis isolar e passo ele para lá multiplicando. Então, Q2 é a razão entre R2 e R1 multiplicado por Q1. Então, vou substituir agora nessa primeira equação aqui. Essa primeira equação é a conservação da carga, né? Sistema isolado, carga antes é igual a somatório da carga depois. Então, nossa equação agora vai ficar
Q igual a Q1 somado com R2, R1 multiplicado por Q1. Isolando aí, galera, Q1, vamos isolar Q1? Vamos isolar, tá caindo tudo aqui. Q1 vai ser igual, ó, vou isolar aqui, ó, tá bom? 1 mais R2 dividido por R1 igual a Q. Eu só fiz trocar aí os membros da equação. Então, ó, Q1 vai ser igual a... Como é que eu faço essa conta aqui? Ó? 1 somado com R2 dividido por R1. R1 vezes 1 somado com R2. Só que eu vou passar todo esse camarada daqui para cá dividindo. Então, ó, Q dividido por R1 mais R2 dividido por R1. Então, Q1, que é a carga adquirida pelo condutor 1, fazendo divisão, né, de um número por uma fração, eu vou ficar com Q, o inverso dessa fração, multiplicado por Q. Ó, R1 sobre R1 mais R2, tudo isso multiplicado por Q. Tá bom? Aí, vê só. Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu não isolei aqui Q2. Não isolei Q2, ficou R2, R1 dividido por Q1. Eu vou agora isolar o Q1. Eu vou isolar aqui o Q1 e vou substituir nessa equação, mesmo procedimento. Na verdade, eu vou fazer isso mentalmente e vocês vão fazer aí no caderno de vocês. E você vai encontrar aqui Q2, é a mesma conta, tá, galera? Veja o que eu fiz, eu isolei Q2 e substituí nessa primeira equação. Só que agora eu vou isolar Q1. Tá bom? Eu vou isolar agora Q1. Resultando, quando eu fizer a substituição, em Q2 igual a... Olha só o que é que eu vou encontrar aqui. Ó. R2 dividido por R1 mais R2 multiplicado por Q. Perceberam? Ó? Q1, R1, Q2, R2. E aqui eu tenho os somatórios. Tranquilo? Muito bem. Só que Q1, galera, Q1, deixa eu obedecer aqui a sequência das cores. R1, ele... Droga. Pronto, galera, eu arrumei aqui. Vamos lá. Q1 que a gente descobriu. Q2 que você descobriu aí para mim, isolando, né? Colocando em função das letrinhas, ó, R1 vale A e R2 vale 2A. Eu vou trocar agora, botar tudo preto para ficar igual. Eita, faltou um Q aqui, ó. Faltou um Q aqui, um Q aqui. Eu só fiz substituir os valores dos raios, tá? Mais uma vez, R1A e R2, 2A. Então, olha só, isso aqui eu vou ficar com A dividido por 3A, morre A com A, eu vou ficar com Q dividido por 3. E aqui eu vou ficar com 2/3 de Q, tá certo? Então, as cargas, galera, que foram adquiridas após a ligação do fio, entendam, uma única carga Q, uma quantidade de carga Q, melhor dizendo, foi distribuída aqui em uma delas. Vamos ver aqui, ó. O sistema de condutores da figura, constando-se de duas esferas interligadas por um fio condutor de capacitância. Quando o sistema é eletrizado com a carga Q, ó, vai haver uma distribuição aqui, ó. Então, as cargas Q1 e Q2 são as cargas adquiridas pelas duas esferas, totalizando a carga total que foi jogada aí. Jogada que eu digo ou recebeu elétrons ou perdeu elétrons, tá bom? Então, esses aí são os valores das cargas, minha gente. Só que a questão, o que é que a questão está pedindo? A razão entre as densidades superficiais de carga, σ1 dividido por σ2. Galera, o que é sigma? É a quantidade de carga, ou seja, a densidade superficial de carga dividido pela área da superfície. Que no caso aí é a superfície esférica. É a superfície esférica. Então, σ1 vai ser Q1 dividido por 4πr2. Veja que agora a equação é diferente. Ó. A primeira equação que a gente usou foi para o volume, né? Na questão anterior. Agora a gente está com um problema que envolve superfície, a área da superfície, né? A área
de uma esfera, a superfície de uma esfera. Então, σ1 é esse valor, e σ2, vamos colocar aqui, ó, que é a pergunta da questão, vai ser a razão entre o que? A carga, esse igual aqui, esse sinal de igual tá feioso, né? Deixa eu arrumar aqui. Aqui, ó, a fração entre σ1 e σ2 igual a fração aqui, ó, σ1 é Q1 sobre a área 1 e σ2 é Q2 sobre a área 2, a área da esfera 2. Então, morre 4π com 4π, perfeito? E a gente vai fazer o que? Continuar a nossa conta aí, ó, σ1 dividido por σ2 vai ser, ó, Q1 sobre Q2 multiplicado por R2 ao quadrado sobre R1 ao quadrado, tá bom? Peguei essa fração aqui e multipliquei pelo inverso da segunda. Então, quem é Q1, galera? Q1 é Q sobre 3, Q2 é 2Q dividido por 3, R2, quem é R2? 2 vezes A ao quadrado, e R1 é apenas o A elevado ao quadrado. Não é fácil isso? Então, ó, vai morrer esse cara com esse, tá bom? 1/3 dividido por 2/3, ó, 1/3, tá bom? 1/3 multiplicado pelo inverso da segunda. E aqui, ó, 4A ao quadrado dividido por A ao quadrado, eu vou ficar com 4, concordam comigo? Corta esse 3 com esse 3, 1 vezes 4 dividido por 2, eu vou encontrar σ1 dividido por σ2, 4 dividido por 2 igual a 2. Essa aqui é a razão entre as densidades superficiais de carga. Beleza? Densidade elétrica superficial. Então a resposta é também a letra E. Galera, um abraço a todos. Ficamos por aqui.